Olá, telespectador e internauta do canal Promessa, o canal 26 da NET. Este é o programa Crescer EBD. Hoje nós temos um programa especial. Vamos fazer a análise da lição 13 da nossa revista Betel. Uma lição preciosa que vai ser de grande valia para os nossos coordenadores, para os nossos professores de escola dominical. Fique conosco, nosso programa já está de volta. Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores. Conforto e economia nas 4 estações. Barbearia Borges. Corte estilizado, barba personalizada, progressiva, selagem, banho de brilho, pigmentação na barba, balayagem, reflexos, penteados e a novidade em prótese capilar com Profissional Borges. Venha conferir. Com a união das 2 barbearias, a nova estrutura está mais ampla e moderna. Estacionamento com acomodação para 30 carros para melhor atender nossos clientes. A Barbearia Borges está em novo endereço. Estamos na Avenida Bernardo Saião, esquina com Rua 9, na Galeria Via Vitória, em frente ao Supermercado Story. Fone 99622-1098. Estamos de volta com o programa Crescer EBD. Hoje nós temos um programa especial, que é o programa Análise da Lição. Estaremos abordando a lição 13 da nossa revista Betel. E para fazer esse comentário, nós convidamos o pastor Antônio Moura, pastor da nossa sede aqui, pastor auxiliar, e que é mestre em teologia e vai estar fazendo a abordagem desta lição. Pastor Antônio, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor Divino, a paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos aqui nesse período, estarmos meditando um pouco mais na palavra do Senhor. Amém. Pastor Antônio, hoje nós vamos meditar na lição 13 da revista Betel, que fala sobre vigilância e zelo com a obra de Deus. Dentro de um processo introdutório, o que o senhor poderia destacar sobre a questão do aspecto de ser zeloso e ser vigilante concomitantemente, ou seja, unir essas 2 virtudes juntamente na vida do cristão? Qual é essa importância? Pastor Divino, a parte do zelo, ela implica a questão do cuidado, a questão da maneira como nós empenhamos esforços no sentido de defender e lutar por uma causa, né, por um trabalho. E a questão da vigilância tem a ver com a atitude de estar alerta, sempre pronto, né, para poder discernir o que é certo e o que é errado. E essas 2 atitudes são essenciais, imprescindíveis na vida de todo cristão, não somente do obreiro, para que ele seja realmente um instrumento nas mãos de Deus. Amém. O texto aqui do capítulo 1 fala sobre alguma coisa que precisa ser feita. E o autor ele foi muito característico ao dizer que na vida sempre nós nos deparamos com uma tarefa inacabada. Ou seja, a vida do cristão é sempre um processo novo, há sempre novas coisas a ser feitas. Dentro
dessa reflexão, pastor Antônio, o senhor pode falar com o nosso internauta, aí, o nosso telespectador, explicando sobre o capítulo 1, que vai ser de grande valia para o nosso coordenador, para o nosso professor de escola dominical. O capítulo 1 da lição, ele aborda vários assuntos interessantes, mas principalmente aí no tópico de número 1.1, nós encontramos talvez o cerne, o tema principal que merece uma atenção maior por parte daqueles que estão estudando a lição nesse domingo. O tema que ele aborda aí tem a ver com a questão da mistura. Nós entendemos pelo texto bíblico básico que, na época, houve uma reação por parte de Neemias no sentido de acabar com aquela mistura étnico-racial que estava acontecendo com o povo judeu, e basicamente essa mistura era um motivo pelo qual havia uma deterioração moral, uma falta de ânimo, de entusiasmo em continuar fazendo a vontade de Deus. Então, no caso Neemias, ele aborda a questão da mistura, que o autor, o comentarista, traça aí um comentário muito interessante, onde ele diz que a mistura não quer dizer a proibição de contatos ou interatividade entre cristãos e incrédulos. Ou seja, quando nós estamos enfatizando a santificação, a necessidade de não haver essa mistura, isso não quer dizer que tem que necessariamente alguém estar desligado de um convívio com pessoas que não sejam cristãs. Porque, caso contrário, nós teríamos que sair do mundo, então. Mas, como nós somos chamados para sermos luz em meio às trevas, há de ter, então, uma postura ética no sentido de estar em meio à lama, como alguns animais fazem, a garça é um exemplo disso, né? Estar em meio à lama, mas não se sujar, não se contaminar com a lama. Então, o cristão, ele é chamado para ser luz em meio às trevas. E isso significa que nós temos que entender que nós somos enviados como ovelha em meio aos lobos. Por isso, a ênfase do comentarista aí fala sobre misturar com o sentido de um envolvimento mais profundo, onde as práticas pagãs são assimiladas mediante concessões mútuas. Esse aspecto é um aspecto muito interessante. E nós podemos aprofundar um pouco mais essa ênfase nessa lição, nesse tópico primeiro, porque é justamente aí que nós percebemos que Deus, na sua palavra, já nos mostra que Ele ama o estrangeiro, né? Em Deuteronômio 10:18, nós vemos lá que Deus ama o estrangeiro. Nós entendemos também em Deuteronômio 16:19, o texto bíblico falando que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, é importante, então, nós termos essa consciência de que nós precisamos ter uma atitude de cuidado, né? Estarmos atentos, alertas, para podermos desempenhar nossa atribuição profética, cristã, espiritual, mas sem deixarmos nos contaminar, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias fizeram ali no cativeiro babilônico. Pastor Antônio, aqui no 1.2, o autor cita falando uma mesma língua. E aqui ele cita Hanani e Ananias como companheiros fiéis de Neemias. Qual a importância que o senhor vê nisso da integração de companheiros no ministério, trabalhando juntos, falando a mesma língua? Isso, a questão de falar a mesma língua tem a ver no sentido de que todo líder ele já enfrenta vários obstáculos, né? Ele enfrenta na sua luta diária contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, e não precisa de mais oposição de companheiros que estão com ele na jornada cristã, na obra. Por isso é importante que, ao selecionar pessoas que estejam envolvidas com o trabalho, essas pessoas tenham a mesma perspectiva, tem a mesma cosmovisão, a mesma maneira de enxergar a vida e as oportunidades e estejam, então, por isso, falando a mesma linguagem, né? É muito importante isso e esse tópico também precisa ser enfatizado, principalmente na questão daquelas pessoas ou companheiros que se dispõem a estarem conosco na jornada, na frente da obra de Deus. Pastor Antônio, 1.3 vai falar acerca de que sempre haverá oposição. A gente sabe que na obra de Deus tem muitas pessoas que querem remar contra, ou seja, são pessoas que procuram sempre se manter opositores à liderança, ao pastor da igreja.
Como o senhor traz esta reflexão, sabendo que as oposições são tanto internas como externas? E como a gente pode lidar com isso e avaliar isso dentro da perspectiva de Neemias? Com relação a esse tópico, é importante nós percebermos que a oposição sempre existirá. Agora, é importante que nós tenhamos uma visão espiritual acerca disso, porque se Deus permite a oposição, não é para que nós possamos desanimar ou desistir. Não, pelo contrário, a oposição se torna sempre, para aqueles que estão olhando para Cristo, uma oportunidade de crescimento nessa jornada espiritual. A oposição sempre é vista como uma oportunidade de se reafirmar, de enfatizar ainda mais os valores aos quais nós estamos defendendo. É muito importante que o cristão saiba lidar com isso, mas eu creio que o que mais causa desgaste não é nem tanto a oposição manifestamente, evidentemente manifesta ali diante da pessoa. Eu entendo que a oposição que mais desgasta o cristão é o que nós chamamos de resistência passiva, que é aquela pessoa que não está ajudando e também não está colaborando, contribuindo para que as coisas aconteçam. A resistência passiva ela é mais perigosa porque ela não identifica a pessoa como opositora, mas como alguém que espera as coisas acabarem por si só. É o que o autor cita aqui na figura de Tobias. Tobias era alguém que estava no meio, pertencia ali à comunidade e, no entanto, nos bastidores, ele trabalhava ativamente a oposição, mas uma oposição passiva. Seria isso, pastor Antônio? Perfeito. Exatamente isso, pastor. A oposição que desgastou mais a parte emocional e espiritual de Neemias foi justamente essa oposição velada, essa oposição que nos militares é chamada de resistência passiva. Até agora nós fizemos a reflexão do capítulo 1, onde o pastor Antônio falou de várias características importantes acerca da vigilância, acerca de sermos zelosos com a obra de Deus. E no próximo bloco nós vamos falar do perigo da intolerância. E aí você fique conosco, já já nós estaremos de volta. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, Setor Sul, na Odontologia Jardim. O Departamento de Psicologia oferece atendimentos como psicólogo individual e familiar, mediação e soluções de conflitos entre pais, filhos e casais, Grupo Mais Saúde, Grupo de Acompanhamento para Esposas de Pastores e Eduque com Carinho. Maiores informações, ligue 3261-4425, 3261-4425.
Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Estamos de volta com o programa Crescer EBD. Hoje nós estamos fazendo análise da lição 13, a última lição do trimestre da Escola Dominical da Revista Betel. E no estudo aqui com o pastor Antônio, nós estamos falando do capítulo 2. O capítulo 2 fala do perigo da tolerância ao mal. O apóstolo Paulo, pastor Antônio, fala no capítulo 12 de Romanos que nós não devemos conformar com o mundo. E aqui nós vemos que a visão do nosso presidente também é essa. Até ele ministrou isso no domingo, falando que nós temos que ter um compromisso com a santidade. E aqui eu gostaria que o senhor abordasse esse capítulo nesse prisma, na questão de não sermos tolerantes com a prática do mal. O que o senhor pode abordar para os nossos telespectadores? Bom, no tópico de número 2, o perigo da tolerância do mal, nós percebemos que o comentarista foi muito feliz quando ele relata que Neemias constatou que o templo e o culto foram negligenciados. Ou seja, a negligência aí era direcionada à parte mais importante da vida espiritual do povo na época, que era o templo e o culto. Nesse caso, Neemias procurou a causa e descobriu que ela estava associada à tolerância do mal. Basicamente, aí no caso, nós podemos perceber que o texto da Bíblia nos mostra que o povo de Deus naquela época estava contraindo casamento com culturas que não faziam parte da cultura judaica. O povo de Deus naquela época não estava guardando o sábado e o povo de Deus estava indiferente às questões espirituais porque estavam se dedicando ao comércio com as nações, com as culturas que estavam ali em derredor. Então, basicamente, foram essas três as causas que motivaram a percepção de Neemias de que se ele não fizesse alguma coisa, o povo, mesmo voltando do cativeiro, não teria uma vida espiritual sadia. Entendemos aí que congregar e estarmos juntos na presença de Deus é um fator importantíssimo para que o povo de Deus tenha uma saúde espiritual. Amém. Pastor Antônio, no 2.2, algo me chamou a atenção aqui, onde o autor vem falar sobre a questão de chamando o mal por outro nome. E é algo que nós temos visto nos dias atuais, uma distorção de valores, ou seja, parece que o mal não é tão mal assim quanto parece. E aí a gente começa a ser muito complacente com práticas malignas e acabamos por confundir a questão de receber pessoas com problemas, pessoas que têm dificuldade na vida e começamos a distorcer essa questão da qualificação do mal. O que o senhor pode falar sobre isso? Pastor Divino, muito importante essa abordagem aí, o tópico 2.2, principalmente quando nós temos que diferenciar dois aspectos fundamentais para você, meu amigo, poder entender bem essa lição, que é a questão do mal que veio de fora, ou que é proveniente do exterior, e esse mal nós podemos chamar aí dentro de uma categoria bíblica de um mundo, porque a Bíblia diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas também existe uma outra categoria de mal que precisa ser discernido e identificado, que é o mal que procede de dentro. Quando Jesus ensina isso nos evangelhos, dizendo que o mal que procede de dentro, que procede do interior do coração do homem, é que contamina o homem e o torna impuro, né? Então ele elenca ali um monte de males
que são provenientes do interior do coração do homem, né? E ele coloca lá a avareza, coloca a idolatria, coloca a soberba e vários outros males que procedem do interior do coração do homem. Então é muito importante nós identificarmos esse mal, como colocado muito bem aqui pelo comentarista, identificarmos esse mal e combatê-los, estarmos sempre vigilantes. Amém. E aqui ele fala algo interessante, ele diz assim: procurando semear corrupção entre os discípulos de Cristo. O problema está em acolher quem não se deve. Ou seja, o acolhimento, ele não é um acolhimento incondicional, é um acolhimento com as condições da necessidade de mudança de vida. O que o senhor pode falar sobre isso? Exatamente. Então nós podemos perceber que no caso de Jesus Cristo, quando ele recebe pessoas porque sabe que elas vão mudar, né? E essas pessoas, como a gente viu várias passagens bíblicas, foram transformadas, impactadas pela vida de Jesus Cristo e se tornaram novas criaturas. Não é só para estar junto ou reunido sem nenhum comprometimento com o Evangelho de Cristo. O 2.3, pastor Antônio, fala sobre agir na dependência de Deus. E aqui o autor é incisivo em dizer que a obra de Deus, no tempo de Deus, tem os recursos de Deus, buscamos o reino de Deus e Deus cuidará de nós. A questão é essa condicionalidade de nós colocarmos as nossas vidas na dependência de Deus. O que o senhor pode abordar sobre isso? Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é algo essencial. O apóstolo Paulo nos ensina, inclusive, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, todo cristão deve priorizar isso em sua vida. E na medida que nós priorizamos isso em nossa vida, Deus estará nos abençoando. Amém. No capítulo 3, pastor Antônio, o autor vai abordar a continuidade de um bom trabalho. Um dia, um pastor amado, amigo nosso, disse que tem muito cristão que no início do ano ele pega 15 cargos. Quando é em abril ele quer sair da igreja. E aqui o autor vai falar categoricamente sobre essa questão da perseverança no trabalho do Senhor, a continuidade. O que o senhor pode abordar sobre essa questão? Bom, nessa questão da continuidade, nós entendemos aí que o exemplo de Neemias é claro. Quando se põe a mão no arado, não se pode mais olhar para trás. É importante entendermos isso. E é por isso que no primeiro tópico, no item 3.1, quando ele continua enfatizando essa necessidade de não olhar para trás, a gente percebe que Neemias soube lidar com as críticas, refutar as críticas, né? Porque as críticas aconteceram e isso não foi motivo para ele largar o arado e deixar tudo para trás. Não, ele continuou firme, sabendo que Deus havia dado a ele aquela obra. Aqui no 3.1 ele vai falar sobre a refutação das críticas. E nós sabemos que o líder vai ser sempre criticado, pastor Antônio. Nós sabemos que a árvore que dá bom fruto, ela é apedrejada. O que o senhor pode falar sobre essa questão do líder saber receber as críticas e revertê-la em benefício positivo para a obra de Deus? Isso, as críticas aconteceram porque algumas vezes o líder tem que tomar uma atitude enérgica. Nós vimos o exemplo de Neemias, que foi até duro, né, em arrancar o cabelo e passou até ser assim, um pouco contundente na questão de enfrentar as oposições. Ele cita aqui o exemplo no caso de Jesus, ali no monte, expulsando os cambistas, né? Então, todas as ações contundentes podem gerar críticas. Mas é importante entendermos que as críticas nunca serão suficientes para desanimar um homem que é motivado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, pastor. E aqui no 3.2, pastor Antônio, o autor vai falar sobre o homem zeloso. Na introdução, o senhor disse que o zelo é aquele cuidado, aquela necessidade que o homem tem de fazer o melhor para Deus, de se esforçar, se empenhar para que as coisas de Deus sejam bem feitas. E o zelo, o autor diz aqui, o zelo é um
desejo ardente de agradar a Deus. O que o senhor pode abordar sobre isso? Isso, é importantíssimo isso, pastor. É o tema da nossa lição. Toda a obra que nós vamos fazer, nós temos que ter em mente que nós estamos fazendo para Deus. É muito bom os nossos pastores e líderes perceberem que quando nós recebemos qualquer tipo de responsabilidade, nós estamos exercendo uma atribuição, não porque queremos agradar homens, mas porque queremos agradar o coração de Deus. Amém. No 3.3, pastor Antônio, o autor vai falar de Neemias como um homem de oração. Neemias sempre intercalou suas ações com oração. E aqui nós vamos traçar o perfil do homem de Deus como um homem de ação e um homem de oração. O que o senhor pode abordar sobre isso? Sem oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É importante também que eu e você possamos fazer sempre dando satisfação para aquele que é o dono da obra, pedindo orientação para aquele que conhece todas as coisas. A oração é o combustível que alimenta e nutre a nossa alma nessa batalha espiritual. Amém. Na conclusão, pastor Antônio, o autor vai falar, o livro de Neemias aborda a reconstrução das muralhas, mas também contemplou a questão da renovação espiritual. Ou seja, ele preocupou com a questão da construção, da reconstrução, como as nossas igrejas estão crescendo também, estão construindo novos templos, estão ampliando, mas não podemos descuidar da questão espiritual. O que o senhor pode abordar, que é uma lição preciosa para nós hoje, essa questão da reconstrução, tanto material, de novas instalações, mas também de uma restauração espiritual. No caso de Neemias, especificamente, ele se preocupou com a construção do muro, que, como na condição de militar e oficial ali do reino de onde ele foi liberto, né? Ele estava reconstruindo a defesa, né? E, no caso, o objetivo era proteger o povo de Deus contra as ameaças externas. E, além dessa muralha, ele também se preocupou com a vida espiritual do povo. E você enfatizou muito bem que a questão de não basta só construir templos, todo homem e mulher de Deus que são chamados para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso plenamente. Amém. O nosso programa está uma bênção, mas infelizmente estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do pastor Antônio Moura, que se dispôs a vir aqui trazer esta lição, essa análise tão consistente da lição 13 da nossa revista Betel. Pastor Antônio, nossa gratidão ao senhor por esse momento tão especial. Pastor Divino, eu que agradeço, agradecer a todos e a todos que estão nos assistindo. Que Deus continue iluminando, nos dando sabedoria e que você tenha um início de ano abençoado na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Antônio, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, que em outras oportunidades nós estaremos aqui novamente no programa Crescer EBD. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, que você tenha um excelente fim de ano e que Deus continue te abençoando e que no ano de 2019 você tenha realmente aquela convicção de fazer e fazer melhor para Deus. Deus te abençoe. Até o próximo programa.